Está no ar mais um Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que parece que a Janja anda fazendo aí alguns rituais secretos, rituais sombrios, rituais macabros. A Janja me parece que ela pertence à religião lá da Umbanda, alguma coisa nesse sentido, Umbanda, Candomblé, enfim. Não sei exatamente qual é a religião que ela pertence, mas me parece que ela anda fazendo aí alguns rituais secretos. Você vai ver isso e muito mais neste vídeo, portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí. E como a espiritualidade é fora do normal no espiritismo, no candomblé, aquele praticado de maneira mais ortodoxa, né, que não faz mal para os outros, mas que cultua a natureza. Eu digo isso porque a Janja, sabidamente, é da Umbanda. E um dos orixás, que é o Xum, pede uma cachoeira. No momento que o governo vem sendo pressionado para divulgar o pacote de corte de gastos, o presidente Lula e a primeira-dama Janja mostram pela primeira vez parte do resultado de uma reforma feita na Granja do Torto. Nas redes sociais, Janjona postou fotos da cascata artificial construída no local, que tem um caminho de água até um lago. Sem revelar valores, obviamente, porque é uma segurança nacional revelar o valor da cascata. Aliás, esse é um país de cascateiro, né? Nada mais simbólico do que uma cascata para um presidente cascateiro, é só a primeira-dama cascateira. A Casa Civil informou que a construção da cascata foi realizada para adequar o recinto onde são criados os jabutis. O problema é que os jabutis são animais terrestres e gostam de ambiente seco. Tartaruga no seco anda, veja que o jabuti anda. Em entrevista ao portal Poder 360, a professora de Ciências Biológicas da Universidade Católica de Brasília, Nathalie Citelli, disse que esses animais são associados ao solo da vegetação brasileira, seja caatinga, cerrado ou mata atlântica. Até para se justificar do jabuti, esta mulher faz um belo de um cágado, hein, Geisiane? Cara, é impressionante como eles se esforçam, né, assim, para realmente cada vez mais superar o senso do ridículo. Então eles vão lá e dão mais um... Que cágado! Desde do G20, né, um pouco antes ali do G20, a gente já vinha abalando o tal do anúncio do pacote, né, de contenção de gastos, que não saiu até agora, fez o showzinho dela com dinheiro público, aí teve o G20, ninguém falou nada, também tinha cerveja, inclusive, no G20, para a sala ali da imprensa, e aí depois aconteceu tudo, aquela história do suposto golpe, não teve anúncio nenhum, o Haddad é o do Viagra. É a conversa do... É aquele que vai fazer amor. Ele fala, calma, já vai subir, meu amor. Ele tinha... já que sobe, mas nunca sobe. Antes dessa conversa dele, ele já tinha falado que quem anunciaria, no final das contas, que a data que o calendário estava na mão do Lula, deve estar na mão que só tem 4 dedos, então caiu ali pelo buraquinho do dedo e não teve data de nada. E assim, é o retrato do PT no governo. Um bando de gasto público sem a menor necessidade. A justificativa, além dessa questão aí da obra, é manutenção corretiva e preventiva, que não significa nada. Ela pode falar ragatanga. Exato, era cara, caramba, cara, caraú, ficava mais bonito. Exato, não diz nada a justificativa. É manutenção corretiva e preventiva de caráter contínuo, então isso preocupa a gente, já que é de caráter contínuo, da Granja do Torto. Então, assim, é isso, eles estão fazendo a manutenção e ela postou essas imagens no story dela. Porque ela vive na granja, não é? E aí ela colocou, sim, porque é a casa de campo deles, né, de descanso. Então, realmente, ela vive na granja. Ela só vai na granja para descansar. Para dar uma descansada. E olha como são descolados da realidade do brasileiro. Ela postou no story, né, dela ali, porque ela também é blogueirinha, e ela escreveu assim na legenda, domingo energizado. Então, assim, é completamente fora da realidade. E, mais uma vez, eu pergunto, são esses os super ricos que eles tanto falam em taxar?
Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês lembram que ontem a gente falou, eu não lembro que estado foi no Nordeste, mas foi um lugar em que o Lula teve 666, the number of the beast. Foi na... 66,6% de votos. Que estado que foi? Foi o negócio da Paraíba. Na Paraíba. A notícia é, o povo está sem água e cortaram um caminhão-pipa porque o governo não mandou dinheiro. E agora a gente está vendo a cascata lá, Marina Helena. Como é que pode uma coisa dessa? Aliás, eu quero trazer aqui, é uma impressão minha, tá? Ontem o STF, ele decidiu que ninguém pode proibir símbolos religiosos em espaços públicos. Ok? Onde é que eu vou chegar com isso aí? Isso é importante, porque Estado laico não é Estado ateu. Né? Um crucifixo, aliás, todo o sistema da civilização, os direitos humanos nasceram do cristianismo. A ideia do Deus universal, Pai universal de todos, é uma ideia cristã que nos dá liberdade e igualdade. Mas fora isso, é importante. Estado laico não se pode confundir com ateu. É uma decisão acertada. Mas o que me deixa intrigado, Marina, professor Suano, e Arthur, e Geise e todos vocês, é o fato de que no mesmo dia sai a notícia da cachoeira. E o que diz o post? Domingo energizado. Domingo energizado. Eu respeito todas as religiões. Eu respeito absolutamente todas as religiões. Eu tenho grandes amigos em muitas religiões. Eu tenho grandes amigos pastores, irmãos de coração. Em especial quero deixar aqui um abraço fraterno para o pastor Davi Lago, que é como se fosse um irmão. Também para o bispo Robson Rodovalho, que sempre ora por mim nos piores momentos. Tenho amigos padres, tenho pessoas assim que eu acho sensacionais, inteligentíssimas e com uma espiritualidade fora do normal no espiritismo, no candomblé, aquele praticado de maneira mais ortodoxa, né, que não faz mal para os outros, mas que cultua a natureza. Eu digo isso porque a Janja, sabidamente, é da Umbanda. E um dos orixás, que é o Xum, pede uma cachoeira. Então, é uma coisa bastante interessante. Você pega o energizado, que é a questão da energia na Umbanda. O STF diz, não tem problema símbolo religioso em espaço público. E aí hoje a gente descobre esta cachoeira. E ao mesmo tempo que a população da Paraíba morre de sede. Desculpe essa digressão, mas isso estava atrás da minha orelha. Você sabe que essa sua digressão me faz lembrar um outro episódio, né, que a gente teve aqui na nossa política brasileira, que foi o Collor e a reforma na casa da Dinda. Vocês lembram disso? Ele não usava a casa oficial e ele fez uma grande reforma na sua casa e colocou ali uma cascata. E depois, no livro da sua ex-mulher, ela contou que ali eram praticados rituais com a morte de animais, utilização inclusive de cadáveres e fetos. Gente, olha essa loucura, né? Ela conta isso, né, no seu livro. Então, e era exatamente isso também, uma cascata. Inclusive, olha só, Pavinato, imagina se isso fosse hoje. Eles descobriram papeizinhos ali enterrados, um deles com o nome do Janot. E o Collor sempre, né, criticava, né, o Janot, né, usando vários adjetivos complicados ali. E ainda assim, veja bem, hein, ele não teve coragem de ir contra a indicação do Janot para PGR naquela época. Naquela época ainda se tinha algum equilíbrio entre os poderes. Mas lá foi encontrado esse papel. Você já imaginou que papéis ali é uma coisa? Então a história é engraçada, porque ela... E soma-se isso a mentira do Jabuti, porque podia passar sem a mentira, né? Podia. O
povinho inteligente, hein? Vou apelidar a Janja de Einstein, professor. Ficar bem para ela, é uma espécie de Einstein mesmo. Mas antes de ter se tornado o que se tornou, porque ele era muito criticado na escola, mas deixa isso de lado. Pai, vou pedir duas coisas, que tu mande um abraço para um empresário que me encontrou e disse que te adora, o nome dele é Gilson, e pediu que eu te mandasse um beijo no coração. Gilson, um grande beijo para você. E um jovem brilhante libertário, Marina. Como me diz o Bolsonaro, um beijo hétero para você. E que nos assiste, é fã de todo mundo, mas te adora e é fã da Marina. O nome dele é Bruno Pitiotto, que ficou sabendo da Marina aqui, ele ficou encantado e te assiste sempre, ele é teu fã. Bruno, muito obrigado. Bom, vamos continuar então? Vamos continuar. continuar. Um beijo também pro Bruno, né? Um beijo. Tá bom. Ai, que beijo! Ai, que cascata! Ai, que cagador! Ai, que jabuti! Primeira coisa, em relação àquilo que você falou, o princípio religioso. Onde há princípio religioso, traz algo de positivo, porque você acredita que existe um ente superior que é responsável pela nossa existência. Isso é sempre positivo, tá? Da minha perspectiva, eu sempre vejo as pessoas que creem num ente superior como alguém que realmente não limita as suas ações apenas a tirar proveito no mundo material, porque eles sabem que haverá alguma coisa além. Então, para mim, o princípio religioso sempre é muito bem quisto. Deixa eu falar só uma coisa. A gente tem um hater, cujo nickname é Bela Tchau, aqui no chat. E todo dia ele faz uma mensagem, copia. Aí ele fala assim, fake news, esse negócio da água é mentira. O ministro deu entrevista hoje cedo. Escuta aqui, meu filho. O povo tá com sede. Você já bebeu um copo de entrevista? Então quando o ministro der água, você vem me repreender. Enquanto ele der entrevista, você bebe esse copo e vê se mata a sua sede. Desculpa, professor. Genial. Mas só continuando. Então, eu particularmente sou cristão, como você falou, o cristianismo é um grande responsável por nós nos olharmos como irmãos, porque somos filhos do mesmo Deus. Isso é maravilhoso. E eu sou católico, eu acredito que a Igreja Católica, apesar de todos os erros que ela pode ter cometido ao longo da história, ela é uma igreja madura, ao ponto de pedir desculpa ou conseguir organizar o caminho que é o cristianismo. Por isso eu sou católico, sou cristão e acredito no princípio religioso. Quando a gente olha, faz muito sentido a tua digressão acerca de tudo aquilo que a Janja está aprontando. A cachoeira, as desculpas, o gasto público. Eu não me incomodaria se isso fosse feito num espaço que pertence à presidência da República e não deles, se nós tivéssemos, nesse momento, um superávit de dinheiro sobrando para estar jogando fora, aí faria sentido. Porque isso está incorporado ao patrimônio da União. Não que eu acho que um presidente da República precisa desses luxos. Muito pelo contrário. Eu acho que o presidente da República, como um primeiro empregado da nação, ele deveria morar numa kitnet. Exatamente para sentir o que o povo sente. Mas, como a gente coloca, faz parte do patrimônio da nação, eu aceitaria. O que é injustificável é todo esse gasto feito por uma senhora, porque ela que parece que comanda tudo o que acontece. Para começar, eu não sei o que é que a secretária, o Ministério da Casa Civil foi se pronunciar. Isso não é coisa para a Casa Civil estar se pronunciando? O que ele tem a ver com acerca dos recursos? Não tem nada que ciscar na Granja. Não, a Casa Civil não tem nada a ver com isso. Quem teria que estar falando isso é a Secretaria da Presidência da República ou a Secretaria de Comunicação. Por que o cara da Casa Civil vai estar falando? A Casa Civil ela é responsável por gerenciar os projetos e políticas públicas de todos os ministérios e não está passando a mão na cabeça de gastos abusivos, absurdos e desnecessários de um casal presidencial que acha que é um déspota esclarecido, e o esclarecimento deles decorre do nível cultural que eles têm, então eles consideram tudo aquilo fora do que eles sabem como inadequado ou não necessário. E aí fica justificando. Não procede de qualquer forma, e se esse indivíduo se contrapôs ao que você falou da Paraíba, ele é que está errado. Porque foi atestado pelo governo da Paraíba, pelo governo federal e pelo Exército, que não deveria estar usando carro-pipa. A função do Exército é outra. Mas diante do que nós temos hoje no Brasil, com os comandos que nós temos... Luiz Arthur Nogueira, a cascata do cascateiro. Você acha que a Janja e o Lula, eles fizeram esta cascata para eles brincarem de Dona Beija aos finais de semana? Para quem não lembra de Dona Beija, depois dá uma googlada. Opa, Vivi, isso aqui é o país da piada pronta, né? O G20 foi na zona portuária. A obra é na Granja.
né? Aí a Janja gasta dinheiro público para fazer uma cascata para criar jabuti. Enquanto isso, o ministro Fernando Haddad vai anunciar corte de gastos, mexendo no salário mínimo e no seguro-desemprego. Esse é o governo do povo. Exatamente. E eu ainda tenho uma dúvida, porque o professor falou que a Janja nesse mar não é nem sardinha nem tubarão. Eu estou na dúvida ainda. A Janja esbanjando, a Janja fazendo o que ela sabe fazer, que é gastar, e viajar e tudo mais. A Janja que vem cometendo, e cometeu aí aliás, ela vem cometendo gafes, atrás de gafes, passando vexame aí, com as suas posturas, né, com os seus hábitos que somente a Janja tem. A Janja, ela veio a público, o vídeo é público, xingar o Elon Musk, ela xingou o Elon Musk em público, ela fez vídeo lá na tragédia lá do Rio Grande do Sul. Ela fez vídeo lá falando sobre o cavalo, que tem que salvar o cavalo, que não sei o que, e não fez vídeo em prol da população, né? Meio que uma desdenha com as pessoas que estavam sofrendo lá no Rio Grande do Sul. A Janja fazendo dancinha na internet, no TikTok, Instagram. Então essa é a Janja, sem falar nos milhões que estão gastando com móveis, né? Com viagens. Os gastos são altíssimos para poder manter aí os luxos da primeira-dama, da nossa primeira-dama. Se é que se pode chamar de primeira-dama, mas ela tá lá, o cargo tem esse nome, a posição dela a gente chama aqui de primeira-dama, então é a primeira-dama. E o interessante é que toda essa gastança, tudo isso sai do bolso do pagador de impostos, né? Sai do bolso daqueles que... Aquelas mesmas pessoas que ela não prestou solidariedade quando estava passando por uma tragédia, são as mesmas pessoas que bancam, né, a Janja através dos seus impostos, através dos seus tributos aí, né, tanto estadual como também a nível nacional. Então é bizarro o que está acontecendo, né? É bizarro. Esse povo, eles agem como se as pessoas fossem idiotas, né? Como se as pessoas realmente tivessem obrigação de estar sustentando, né? Mantendo todo um aparato para que a Janja possa esbanjar, possa gastar, possa viajar, possa manter aí os seus luxos, simplesmente porque é a primeira-dama do país, é a esposa do presidente da República. Isso não faz nenhum sentido, porque na verdade ela deveria dar o exemplo, né? Ela deveria ser a primeira a não gastar, ela deveria ser a primeira a fazer serviços sociais, serviços emergentes, né? Ter uma postura mais apaziguadora e não uma postura de histeria, né? Uma postura meio que histérica e tudo mais, né? E ficar xingando as pessoas na internet, ficar xingando empresários, ficar xingando líderes, pessoas importantes, querendo se posicionar ideologicamente em pautas que não tem nada a ver. Deveria ter uma postura mais passiva, mais apaziguadora, né? Eu penso que a primeira-dama, ela teria que ter uma postura de uma Miss, por exemplo, né?
Uma Miss tem todo um protocolo lá de postura de Miss, né? Fazer serviços sociais, estar sempre engajada ali com projetos, com organizações, né, que prestam esse tipo de serviços emergentes ali, sempre envolvida com pessoas mais desfavorecidas e tudo mais. Seria mais nesse sentido, né? Pessoas com deficiência, assim como a Michelle fez, né? A Michelle, a ex-primeira-dama, ela fazia nesses moldes, assim, né? Pessoa de Libra se envolveu com a causa dos autistas, dos cadeirantes, dos deficientes em geral, né? Pessoas com necessidades físicas, pessoas com necessidade de visão, de audição, né? Então tudo isso foi feito pela Michelle, e sem falar nas questões sociais, né, que ela se envolvia de distribuir sopas, distribuir marmitas, enfim. Todas essas questões que de certa forma são necessárias e que a primeira-dama pode fazer ali. Mas a Janja insiste em ficar tentando lacrar aí na internet e fazendo xingamentos e dancinhas no TikTok. Ai. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre essa pataquada da Janja aí. Mais uma, né? Deixa também o seu gostei, se inscreva no canal, é claro, e até breve.